Já alguma vez pensou que a maneira como lida com o dinheiro pode influenciar diretamente na educação dos seus filhos? A verdade é que a conexão entre a educação financeira infantil e a parentalidade consciente vai muito além do óbvio. Neste episódio vamos explorar como a educação financeira infantil se entrelaça com a parentalidade consciente, revelando segredos poderosos sobre como moldar uma nova geração de adultos financeiramente responsáveis. Pronto para transformar não só a vida financeira das suas crianças, mas também a jornada da sua família como um todo? Vamos lá? Vamos falar monês. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar Monês, o podcast que fala a língua do dinheiro de forma simples e descomplicada. Eu sou a Cristina Judas, sou educadora financeira infantil e sou a vossa guia nesta jornada financeira. Hoje vamos falar de educação financeira infantil e de parentalidade consciente. E para nos ajudar nesta conversa temos a incrível Mia, vou tentar não me enganar, Oven, não é? Não é? Como é que se diz, Mia? Aven, o apelido é Aven. Aven. Não vale a pena, porque é sempre muito difícil. Tudo bem, olha, já são mais de 20 anos a ouvir das mais variadas formas, estou super habituada. Muito bem-vinda, é um gosto ter-te aqui. Estou mesmo muito contente por ter a oportunidade de estar a conversar contigo, porque para além de ser um tema pelo qual eu me interesso já há bastantes anos, é também uma das bases que eu trago muito para dentro da educação financeira. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, eu gostava de te apresentar para quem não te conhece. Micaela Aven, não é assim, outra vez, mas não há de ser nada, mais conhecida por Mia, é um exemplo vivo do poder transformador da educação e da empatia. Originária da Suécia, estudou ciências sociais e comportamentais, mas, no entanto, a Mia não se contentou em apenas acumular conhecimento. Ela dedicou-se a multiplicá-lo através da Academia da Parentalidade Consciente. É mãe de 3 filhos e a sua jornada pessoal reflete-se profundamente na sua abordagem profissional, marcada por uma sensibilidade aguçada às necessidades emocionais e cognitivas dos indivíduos, especialmente no contexto familiar. Através dos seus 8 livros, participações nos mídia e das suas palestras e certificações, a Mia procura incansavelmente apoiar indivíduos e famílias na procura de uma vida mais harmoniosa e equilibrada, fazendo da sua missão um convite para um mundo onde o entendimento e a compaixão prevalecem. Mia, mais uma vez, muito bem-vinda e muito obrigada por teres aceito este convite. É um gosto ter-te aqui. Obrigada, Cristina. Também muito gosto, muito honrada aqui em achares que me encaixa aqui no teu podcast e nos seus temas. Fico muito feliz. Perfeitamente, porque ia começar já pela primeira pergunta, até porque ultimamente tem-se falado muito de 2 conceitos, essencialmente. A parentalidade consciente e a parentalidade positiva. Que apesar de muitas vezes acharem que são sinónimos, na realidade não são. E então eu ia-te começar por pedir para tu então explicares qual é que é a diferença entre parentalidade positiva e parentalidade consciente, para que as pessoas entendam um bocadinho melhor o que é e como é que elas se podem complementar ou não. Eu tenho um sonho, sabes, que pudéssemos falar só da parentalidade. Um dia havíamos de chegar lá. Claro que quando falamos tanto em parentalidade consciente como em parentalidade positiva ou também outras expressões que andam por aí, depende um bocadinho da pessoa que fala do tema, não é? Mas assim, resumidamente, parentalidade positiva no fundo tem 2 vertentes. Uma que é muito mais parecida com a parentalidade consciente e uma que é até mais antiga como expressão, mas que é mais comportamental, ou seja, vem mais do comportamentalismo, está muito focada em modificação do comportamento da criança. Não é? A diferença, quando falamos de uma parentalidade consciente, é que o foco não está na criança, o foco está no adulto e na criança, e no sistema, não é? Na família ou na interação, o adulto-criança. Pode ser na família, pode ser na escola, pode ser em muitos tipos de ambientes.
E o nosso foco não é o comportamento, é o que está por detrás do comportamento, que são as nossas necessidades, não é? As nossas necessidades estão sempre connosco e estamos constantemente a procurar satisfazer e nutrir as nossas necessidades, não é? Quem ouve aqui a nossa conversa e quem ouve o teu podcast faz isso para nutrir as necessidades de mais conhecimento, de mais segurança, de mais informação, também se calhar necessidades de procurar informação que depois ajuda a ter razão em conversas, sei lá, podem ser muitas as razões por detrás, mas estão sempre baseadas em necessidades. E o nosso olhar na parentalidade consciente é sempre esse. É sempre, ok, o meu filho está a ter o comportamento X, mas que necessidades é que estão aqui por detrás? Se for um comportamento que me desafia, vou procurar perceber necessidades para depois guiar a criança a ter outro tipo de comportamento mais saudável para ela e para mim e para o nosso contexto. Não é? Portanto, o olhar é muito nas necessidades. E depois temos uma parte importantíssima que tem a ver com as nossas intenções. Não é? Quais são as minhas intenções como mãe ou como adulto que está a interagir com esta criança? Isso é que nos guia sempre, não é? Se eu não souber quais são as minhas intenções, eu posso utilizar alguma estratégia que é de uma parentalidade mais autoritária ou alguma estratégia que é proposta para a parentalidade positiva, mas se eu não souber quais são as minhas intenções como mãe, no fundo não vou poder avaliar se aquilo que estou a fazer é bom ou é mau, entre aspas, não é? Portanto, as intenções também é assim um foco muito, muito forte aqui na parentalidade consciente. E depois, mais uma coisa que tem a ver com o bem-estar dos pais e o foco em mim como mãe e a minha regulação emocional, o meu bem-estar emocional e mental, e eu perceber a minha parte aqui nesta dinâmica pais e filhos, a importância de eu cuidar de mim. E na parentalidade consciente, uma das grandes propostas é a prática do mindfulness, por exemplo, mas não só, mas temos isto muito, muito presente também, não é? E agora, quem fala de parentalidade positiva pode também dizer as mesmas coisas, não é? Mas saquemos assim uma diferença mais histórica, seria essa de que a origem da parentalidade positiva é mais comportamentalista. Okay? É uma generalização com a qual nem toda a gente vai concordar, ok? Mas é aí, porque depois temos também a disciplina positiva, que não se fala tanto em Portugal, não é? Mas fala-se muito no Brasil, e aí a diferença é um bocadinho mais é diferente, não é? Mas quando falamos da parentalidade positiva em Portugal, muitas vezes é muito parecido com essa disciplina positiva que se fala lá fora. Queres dar alguns exemplos concretos? Queres concretizar ou materializar para as pessoas perceberem um bocadinho melhor do que é que estamos a falar? Imagina que agora estou a falar daquela vertente mais tradicional, académica, de comportamentalista da parentalidade positiva. Quero esclarecer isso, ok? Mas imagina que não é? Hoje em dia as pessoas talvez não associam sim tanto a isso, mas imagina que tenho o meu filho não quer fazer os trabalhos de casa. Não quer fazer os trabalhos de casa. Então, o que é uma proposta assim mais base comportamentalista podia fazer? Então tenho que inventar aqui algumas consequências. Se for, não é? Pode haver consequências negativas ou posso utilizar o reforço positivo. Não é? Se depois de fazer os trabalhos de casa, podes fazer isto, aquilo. Ok? Isto seria assim nesta vertente mais comportamentalista, atenção, ok? Certo. Quando eu estou a falar de uma parentalidade mais consciente, eu vou ter um diálogo com o meu filho, vou procurar perceber quais são as suas necessidades e vou procurar estratégias que vão de encontro a essas necessidades, mas também vou responsabilizá-lo, vou perceber que os trabalhos de casa são a responsabilidade dele e não a minha, e vou provavelmente ter um bocadinho mais de paciência e confiança nas próprias capacidades do meu filho. E vou deixá-lo espaço para assumir essa responsabilidade pelos trabalhos de casa e viver as consequências naturais de não os fazer. Ok? E depois
manter sempre o diálogo, claro, porque há algumas consequências que ele não, obviamente não pode prever e algumas consequências que se calhar em outras áreas são piores, não é? Não vou deixá-lo explorar uma rua cheia de carros para ele aprender as consequências naturais de estar a brincar no meio de uma rua, não é? Mas este é um bocadinho, o diálogo está sempre muito presente aqui. E quem ouve isto pela primeira vez, muitas vezes diz, isto é tudo muito bonito, exatamente. não posso estar sempre aqui a explicar as coisas, sim, mas depois vamos também de caso a caso, vamos mantendo as nossas intenções muito presentes, vamos mantendo aqui o foco nas necessidades muito presentes, mas evitamos gerir comportamentos, procuramos fazer com que a criança também entenda certas coisas. consequências e procuramos que a motivação seja intrínseca e não extrínseca, que seria algo mais Ou seja, comportamentalista. acaba por ser aqui a grande diferença, apesar de obviamente ser sempre muito mais, já muito mais saudável a gente praticar uma parentalidade positiva do que uma Uhum, parentalidade autoritária. uhum. No entanto, ainda continuamos aqui, quando vamos para a parte mais comportamentalista, a trabalhar, mesmo que seja de forma um bocadinho mais subtil, a questão aqui da recompensa e da penalização de alguma forma, não Sim, é? sim. Falando aqui mais da vertente, estamos aqui a reforçar mais a vertente comportamentalista, Exato. ok? Porque pode haver quem utilize essa expressão que não está alinhado com isso. Isso que depois fica um bocadinho complicado, não é? E daí o meu sonho de podermos falar De sobre parentalidade. parentalidade, não é? Exatamente. E é muito engraçado estares agora a fazer este esclarecimento, porque eu vinha, antes a caminho aqui do estúdio, antes de sair de onde eu estava, eu tinha estado a ver o Instagram e tinha recebido uma mensagem até de uma pessoa, porque eu tinha feito um post exatamente tipo para o reforço positivo. Imagina, em vez de dizeres para o teu filho não correr, diz antes, aqui é preferível andar, vamos a andar, não vamos correr. Portanto, aquelas coisas que era mais do utilizar assim, em vez de utilizar assado, utilizar assim. Uhum. Pronto. E é engraçado que e vai muito ao encontro daquilo que tu acabaste de dizer, que a pessoa dizia assim: eu já utilizei e não funciona. E eu questionei, porque eu fico sempre muito curiosa quando as pessoas dizem que não funciona. E a pergunta que eu lhe fiz foi: tá bem, mas utilizaste o quê? Uma vez, duas vezes, três vezes, 20 vezes? Quantas vezes Sim. utilizaste? E é engraçado, depois a pessoa respondeu, porque às vezes podia não acontecer, e a pessoa respondeu-me dizer assim: não, o meu filho só tem 3 anos, e é a primeira abordagem que eu tenho. E depois eu falei com ele no direct e disse-lhe que assim, "Então, mas com 3 anos é perfeitamente normal que a gente tenha que repetir N vezes. É perfeito, nós temos que repetir várias vezes a mesma coisa para que a gente consiga que um determinado hábito, um determinado comportamento, uma determinada atitude se consiga ser adquirida. E ainda por cima, com 3 anos, tu também de certeza não começaste a andar em horas, levaste Hum, semanas, provavelmente, hum. dias, semanas, o que foi. E é engraçado que eu achei graça foi a pessoa ter dito assim: a minha primeira abordagem. Ou seja, as pessoas estão naquela fase que é, eu vou primeiro experimentar isto, mas que se não funcionar logo, eu vou partir para a abordagem que me é mais familiar, que é, ao fim e ao cabo, a abordagem mais autoritária. E eu acho que às vezes É, é isto que leva a haver aqui um grande conflito hoje em dia dos pais, não é? Que é, eu experimentei, mas não funcionou e eu tive que ir para aquilo que eu conheço. Porque na é. realidade tem resultados, na prática, na hora, não é? Mas quais são A as questão é consequências que a longo estamos prazo? sim, a questão é que estamos muito presos aqui à ideia que as coisas têm que funcionar, entre aspas, e isso é um problema, porque funcionar, não é? No fundo, como é que eu sei que uma forma, a coisa funciona se eu não sei quais as minhas intenções, não é? Portanto, eu posso ter como única intenção fazer com que o meu filho pare de correr, então o melhor é mesmo segurá-lo, certo? Se for essa a minha única intenção. Mas eu, como mãe que procuro praticar uma parentalidade consciente, tenho intenções além disso. Tenho intenções de compreensão, tenho intenções que têm a ver com a nossa relação e também não tenho a intenção que o meu filho me obedeça. E muitas vezes, quando as pessoas experimentam estratégias alternativas, como esta que tu propuseste, continuam com a ideia de que eu estou a fazer isto para o meu filho me obedecer. Mas se eu estou só a fazer isto para o meu filho obedecer, claro que não vai funcionar. Funcionar. O meu Exato. filho, com 3 anos, tem imensas necessidades por satisfazer. A exploração, a novidade, o movimento, e elas estão muito presentes naquele momento. Portanto, até
nós podemos prolongar esta estratégia, não é? Ok, ele não pode correr, não é bom, não é seguro correr aqui, tem que andar mais rápido, mas ele tem uma necessidade de muito movimento, que é outra coisa que eu posso propor, sem ser só andar devagar. Se calhar vou dizer, vamos andar devagar de costas, ou vamos andar mais devagar que conseguimos, mas fazendo coisas com as mãos, seja o que for, não é? Mas posso ter em atenção, ok, o meu filho quer correr aqui, porquê? Porque quais são as necessidades? Também pode ser porque quer mais autonomia, porque quer sentir-se importante e reconhecido, então vou envolver isto também na minha estratégia. Não é? Portanto, eu tenho o desejo de o proteger e também a necessidade de contribuir para o bem-estar dele, portanto, a minha estratégia vai ser impedi-lo de correr. Ao mesmo tempo, posso incluir aqui neste bolo as necessidades dele, de movimento, de exploração. Estou-me a fazer entender, Isso para Cristina? mim está a ser Né? claríssimo, como a água. É? A Ainda, questão, a não questão é? que eu coloco e que te pergunto a ti, porque tens muito mais experiência até de relação direta com os pais, é assim, aquilo que eu vou notando é que há realmente uma maior abertura para se praticar mais a parentalidade consciente e a parentalidade positiva ou a disciplina positiva, as várias vertentes que a gente hoje em dia já É a conhece. neurocompatível, há tantos agora, Exatamente. sim. Sim. A minha questão prende-se exatamente com o que tu estás a dizer. Isto requer esforço e requer, ao fim e ao cabo, da parte do adulto, a compreensão clara de que isto não é causa e efeito. Hum. E até que ponto da tua experiência é que mesmo os pais que já estão mais despertos para esta nova realidade, digamos assim, entendem que isto não é fazer uma vez ou começar a fazer e esperar, lá está, os tais resultados, porque a gente está sempre muito agarrado aqui à questão do resultado, não é? Como tu estavas a dizer, que é funciona, não funciona, não queremos. Porque essa questão, por exemplo, o exemplo prático que tu estavas a dar, sim senhora, a minha função é, neste momento, é não deixar o meu filho correr aqui porque é perigoso, ou porque o chão está escorregadio, ou aquilo que for. Para mim, é suficiente, enquanto pai, é que ele não corra. Agora, eu ter que ter a capacidade para lhe dizer que para ele não correr, ele tem que ir andar mais devagar e vou inventar aqui uma forma para que ele faça mais devagar e, portanto, a tal história mais lúdica e mais interativa para cativar a atenção da criança e a colaboração da criança, até que ponto é que o adulto está disposto realmente e consciente, mas agora pegando aqui até na palavra, para fazer isto? É. Algumas pessoas não têm nada, não estão nada dispostas a fazer isso. Normalmente porque estão muito drenadas elas próprias, ou porque simplesmente nunca refletiram sobre isto, ou ambas as coisas refletem, não é? Podem ser também porque, não é? Às vezes para mim também dá-me muito mais jeito. Agora os meus filhos são adolescentes, até tenho uma jovem adulta, não é? Os meus filhos têm 20, 16 e 13, portanto eu já passei por todas as fases, não é? Da infância e da adolescência. E claro que às vezes tenho mais disponibilidade e recursos para fazer isso do que outras fases. Às vezes é só simplesmente dizer, olha, hoje não vamos correr. Mas a diferença é eu fazer isso de vez em quando, porque também preciso de cuidar das minhas necessidades, não é? Se estamos ali ao final do dia, estou super cansada e a única coisa que consigo dizer é não corras, não pode ser, está tudo bem. Agora, eu também tenho que estar preparada para lidar com a reação do meu filho, não é? Porque o não é que o não funciona porque o meu filho tem uma reação má. E nós achamos muitas vezes isso. O meu filho não aceita os nãos. Então, porquê que ele haveria de aceitar os nãos, né? Portanto, o que interessa aqui é que tu mantens o teu não se for mesmo não congruente para ti. Agora, a reação dele fala das necessidades dele e não da qualidade do teu não. Exatamente. É Né? muito mais a forma como nós reagimos ao que nos dizem do que propriamente o que nos dizem. Portanto, assim, agora, aqui não é que alguém que queira praticar uma parentalidade consciente tem sempre que estar nisto. Agora, o que é que eu sei após mais de 20 anos como mãe é que eu pensar nestes termos das necessidades, depois é que torna-se muito automático. Eu sei também, eu costumo trabalhar com
com um modelo que se chama um modelo laser, que me ajuda aqui muito a perceber as necessidades principais dos meus filhos. Portanto, eu vou fazer isso proativamente, eu rapidamente percebo, porque tenho este olhar muito, muito treinado, rapidamente sei quais são as necessidades que estão em falta dos meus filhos, das minhas ou de outras pessoas à minha volta, e vou agir de acordo. Mas teve que haver, aqui tem que haver uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar. E se eu só ficar muito focada na obediência, no meu papel como educador, de mostrar o que está certo e errado, e nessa ideia que eles têm de obedecer e que têm que saber quem manda, pronto, então vão ter os desafios que vão ter, não é? Não há método que nos salve, vamos ter relações difíceis com muitas crianças. Outras vão simplesmente submeter e vamos achar que as coisas funcionam. Mas a parentalidade consciente é uma forma de nós agirmos que passa a educação para a relação, e o nosso foco está na relação. E como diz tanta gente na área, por exemplo, a Esther Perel, que é assim uma grande inspiração minha, que é uma terapeuta de casal, ela disse que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos, não é? Incluindo, digo eu, na qualidade do relacionamento que temos com os nossos filhos. Portanto, se eu estou sempre em luta, em desafio, em conflito, talvez em vez de encontrar mais formas do meu filho obedecer, é de eu perceber que, ok, está aqui alguma coisa na nossa relação que está em grande fricção. O que é? O que é que eu posso fazer? Né? E mudar o paradigma, e vamos ver grandes diferenças se estivermos dispostos a fazer isso. Agora, eu não vou... quem não quer, não quer, não é? Não vou estar aqui a convencer ninguém, mas quem está disposto a refletir um bocadinho vai ser super recompensado na relação com os seus filhos, vai ter muito menos desafios com os seus filhos. Eu sei disso, não é? Que eu já há quase 15 anos que trabalho também nesta área, não é? Portanto, eu sei que quem tem esta disponibilidade, nem que seja pequenina, de procurar mudar o paradigma, não é só mudar as coisas que faz, também mudar a intenção por detrás das coisas que faz, não é? Tal história, não vou só tentar Não é só comunicar... mudar o comportamento, não é? Não é só aquela questão de se queres mudar o comportamento do teu filho, muda o teu primeiro. É óbvio que é uma das primeiras coisas, mas não é só isso. Não é só isso, e não é... a principal coisa, sabes, é desistirmos da ideia da obediência. É desistirmos da ideia da obediência. Essa é a Perfeito. primeira coisa. E o resultado é fantástico, porque sem o foco na obediência vamos ter muito mais colaboração, e é isso que nós queremos, não é? Essa qualidade que eu quero que os meus filhos desenvolvam. Ou seja, A capacidade de colaborar. desconstruirmos aqui, ao fim e ao cabo, este paradigma, como tu dizes e bem, desta hierarquia que ao fim e ao cabo ainda existe, não é? De que estão os pais, estão os filhos, e com isto nós não estamos a dizer que tenha que haver desrespeito e que tenha que deixar de haver aqui os limites impostos, antes pelo contrário. E nós continuamos a ser os Os líderes, nós líderes e temos os mais pais, com responsabilidade, certeza. temos muito mais poder, não é? Não nos vamos despedir dessas, nós continuamos a ter o poder e responsabilidade, não é? O sistema depende da nossa liderança. Nós não, o meu mentor, Jesper Juhl, que era um terapeuta familiar dinamarquês com que eu estudei muito, ele diz que a família não é nenhuma democracia, né? A família não é democracia, e às vezes... É engraçado que a minha avó dizia isso. não é? Mas também não é uma ditadura. Mas também não é uma ditadura, é verdade. Também não é uma ditadura. Mas também não é democracia. Em algumas situações pode ser uma democracia. Algumas decisões da família, até podemos ter não é? Por exemplo, aqui em casa nós temos uma cadela, mas o meu marido não queria nada a cadela, mas eu e os 3 filhos estávamos em maioria, funcionou a democracia. Não é? Mas se somos ditadores, vamos também criar revolucionários, não é? Uma revolução num sentido mais negativo. Mais negativo, sim. Não é? Mas é mais um sistema
que funciona com a nossa liderança, mas nós também temos que de alguma forma merecer esta liderança, não é? Como, E como os o meus próprio filhos têm nome que indica, não é? ser Os líderes não se impõem, os líderes acabam por ser seguidos exatamente certo. pelas diversas características que adquirem, não é? Pelo exemplo que dão, pela forma como se posicionam. Portanto, liderança é Sim, muito mais do que um cargo. exato, e porque as pessoas confiam na liderança deles, Exatamente, que é uma não é? exatamente. Portanto é isso. Yeah. Mia, acho que este início foi excelente, até para desmistificar aqui algumas questões, sendo que ainda não falámos aqui de uma outra coisa, já fomos falando em passant, mas que eu acho que também é importante, que é também haver muitas vezes ainda a questão de que o contrário de uma parentalidade mais autoritária é uma parentalidade totalmente permissiva, Aham, pronto, e que não é verdade, pronto, que foi isto que aqui acabámos ao fim e ao cabo por dizer, que, yeah. e é aquilo que é defendido também pela parentalidade consciente, que é, sim senhora, há limites, mas também Uhum. há todo um relacionamento intencional e de tentar satisfazer ao máximo as necessidades de ambas as partes dessa relação, que é ao fim e ao cabo o que se pretende nesse relacionamento. Certo. Nesse sentido, como é que tu achas que os pais poderiam utilizar os princípios? Eu vou-lhe chamar assim, para ser mais, só por uma questão de simplificação de linguagem. Como é que os pais poderiam utilizar estes princípios da parentalidade positiva para abordar questões emocionais mais relacionadas com o dinheiro? Vou dar aqui alguns exemplos, como a impulsividade da compra, ansiedades financeiras, e como é que, mais uma vez, obviamente isto parte muito por aquilo que já é praticado pelos pais, não é? Quanto mais os pais tiverem comportamentos, até mesmo a nível financeiro, isso também, de alguma maneira, vai passar para os filhos, porque eles aprendem muito mais com o que veem do que propriamente com o que os pais dizem, com o que os pais dizem. Mas como é que nós aqui conseguimos, até porque hoje em dia vivemos numa sociedade altamente consumista, com imensos problemas ao nível das crianças, e ainda por cima à exposição excessiva que temos hoje em dia ao neuromarketing e ao excesso de telas que as crianças têm, de que forma é que a parentalidade consciente também pode dar aqui algumas ferramentas e algumas ajudas aos pais? Um dos grandes valores da parentalidade consciente é a responsabilidade pessoal. E eu acredito muito nessa cultivar da responsabilidade pessoal desde muito cedo. Não é? Da criança, desde cedo, ser responsável por uma pequena quantidade de dinheiro, acho que é mesmo muito, muito saudável. E depois perceber aqui como é que nós podemos trabalhar com consequências naturais acima de tudo, não é? Se eu gasto todo o meu dinheiro e o meu pai depois me empresta mais dinheiro para depois retirar da mesada e depois empresta outra vez, o que é que eu estou a ensinar, não é? Perfeito. Portanto, se calhar o meu filho vai mesmo ter que viver a consequência verdadeira da que a minha mesada acabou. Perfeito. Né? Isso é uma coisa que eu tenho tido, e também atenção aqui, que todas as crianças são diferentes. Eu tenho 3 e eles têm os mesmos exemplos, mas os comportamentos com o dinheiro é totalmente diferente. Entre eles os 3. A mais velha agora, que está a gerir o seu próprio dinheiro, ela está fora do país e começou a trabalhar, a estudar, e tem uma folha Excel e gera, e estava toda contente no outro dia a contar como ia conseguir ganhar X e até poupar, e ela queria nos mostrar o Excel dela toda contente. E depois os outros, nós trabalhamos muito com, não é, eles têm cofres numa plataforma online, então poupam com objetivos e assim, mas uma coisa que eu não faço é que não empresto dinheiro. Não, não, e isso é perfeito. Isso é, aliás, e é exatamente aquilo que acabas por dizer. E é aqui que se liga muito, e por isso é que eu trago muito a parentalidade consciente também para dentro da educação financeira, porque é exatamente isso. É trabalhar as consequências naturais daquilo que na realidade não é trazer, e eu tenho também muita atenção a essa questão de nós não estamos a tentar trazer para aqui mini adultos ou transformar as crianças em mini adultos e em mini gestores financeiros ou mini Warren Buffett, não é nada disso, mas é tentar implantar ou tentar criar aqui um sistema de crenças mais positivo possível, no sentido que quanto mais cedo eles entenderem e se frustrarem com a falta, por exemplo, do dinheiro, mais depressa eles conseguem começar a ter aqui um conjunto de ferramentas, quer emocionais, quer também da consequência prática do que é não ter o dinheiro. Portanto, ter que fazer a gestão e um planeamento desse dinheiro. Portanto, eu não poderia estar, enquanto educadora financeira infantil, não poderia estar mais de acordo com o procedimento. Acho incrível. Sim.
Sabe, eu acho que isso é mesmo importante e mais uma vez, aí depois, nós é que temos que como pais, temos que saber lidar com essa frustração das crianças. Uhum. Não, eu não posso ir com os meus amigos porque já gastei o meu dinheiro. Pois é mesmo chato, mas não é? É É mesmo mesmo, chato. e Ou aí eu temos, quero ir. temos, temos que até acolher nesse sentido. Eu também ficaria assim. Eu também ficaria super chateada de não conseguir É, ir. é. É. E depois outra coisa que as pessoas falam muitas vezes é sobre não é, quanto dinheiro é que devo dar, e muita gente que tem, quer, recompensa tarefas em casa, pagam tarefas em casa. Eu pessoalmente não estou de acordo com isso. A Emani é Porque completamente é, contra, pelas mais variedíssimas razões, e a maioria delas, obviamente, muito assentes naquilo que estamos aqui hoje a falar, que é a parentalidade consciente e a parentalidade positiva, que é, obviamente temos de ter aqui o conceito de família e de colaboração, independentemente de haver uma recompensa financeira ou até mesmo emocional. Acho que existe um conjunto de tarefas e de comportamentos que nós que temos que ter, nem que seja por uma questão de sociedade e de colaboração entre todos, não é? De empatia e é generosidade. isso. E isso está muito para além de haver uma recompensa, quer financeira, quer emocional. Portanto, eu defendo É, totalmente essa linha é, é. de raciocínio. As únicas coisas que eu estou disposta a pagar, por exemplo, coisas que eu já paguei, lavar o carro, porque É algo que tu é podes algo. terceirizar. Não percebi? É algo que tu podes pagar a terceiros, não é? Ir são. Exatamente, é isso, é Exatamente. isso. Né? Coisas que eu estaria disposta a pagar ou que pago normalmente a outra pessoa para fazer, então posso pagar isso. Mas para fazer a cama, para tirar a louça da máquina ou ajudar a fazer o jantar, essas coisas, nunca na vida pagarei isso. Ok? Olha, Por Mia, muito não que eu podia assino por baixo porque nem dou dinheiro por é um resultados escolares. é um combate diário que eu tenho, um combate diário, porque É, infelizmente é um combate diário, porque infelizmente ainda existe muito, principalmente na área da educação financeira. Porquê? Porque nós temos muitos educadores financeiros que obviamente estão muito especializados na área da educação financeira para adultos e então yeah, trazem todas estas estratégias para as crianças como fosse fazer exatamente a mesma coisa, mas para as crianças, não tendo aqui em conta certo. nem o neurodesenvolvimento da criança, nem o nível de entendimento, nem todas estas questões relacionadas com a empatia, a socialização, o estar em sociedade, que é extremamente importante e que temos esta janela, como eu costumo dizer, esta janela de oportunidade, principalmente na primeira infância, e portanto é uma luta diária, porque inclusivamente existem muitos educadores que continuam a reforçar de que uma forma de se educar financeiramente é dando uma mesada e, atrelada à mesada, haver aqui uma recompensa ou uma punição das mais diversas formas, inclusivamente com coisas assim até assustadoras, não é? Com listas de Hum. Excel do género. Falou mal à mãe, menos 3 euros, Ah, mas se falou mal à avó já são menos 2 euros, e depois já entramos aqui, mas quer dizer, e depois ainda há uma hierarquia, quer dizer, que é mais grave falar mal com a mãe do que falar mal com a avó, quer dizer, isto é pois. completamente absurdo. Portanto, Mia, não Mas isso poderia. não é educação financeira, isso Não, não, é. é qualquer coisa que eu também ainda não. Eu estou sempre a dizer isso. Isto é qualquer coisa, é um Frankenstein, que eu não sei dizer de outra maneira, mas não é nem educação financeira, nem é educação, não faço ideia o que é. É um Frankenstein. Não. Yeah. Mas que infelizmente ainda é muito popular e dá muitos likes, Mia. Portanto, como deves imaginar, e que viraliza muito na internet, portanto, depois há imensa gente que acha imensa graça. É tão bonitinho ver o meu filho a pagar impostos. Sim, ele não sequer sabe o que é um imposto, quando mais. É só absurdo. Mia, hum, podes-nos falar sobre alguma experiência ou até algum caso específico onde esta abordagem tirando a tua, ou então pode até falar na tua experiência, mas é sempre mais. Aqui a ideia era alguma família com a qual tu tenhas trabalhado, em que esta parentalidade consciente teve assim um impacto significativo na dinâmica familiar. Uma família que tu tivesses começado a acompanhar e que os resultados, lá está, mesmo a longo prazo, sendo que isto obviamente a gente nunca, não é isso que se pretende, o resultado concreto, mas que tenha sido realmente transformador para essa família. Hum, Pá, Tens tantos, 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 acredito. tantos. Ainda É, bem.
é que, sim, sendo que hoje em dia o ponto de partida, não há uma diferença tão grande como inicialmente em que havia muito menos consciência sobre a parentalidade consciente, e então o salto, o impacto era muito, muito maior, Uhum. né? Mas eu acho que assim se eu resumir o feedback, ainda hoje estava a fazer hoje de manhã fiz uma sessão com uma senhora que estou a acompanhar e por acaso ela utilizou esta palavra. A primeira coisa que ela diz-me assim: oh Mia, estou muito mais leve, estou muito mais leve. E acho que isto resume muitas vezes os resultados, porque eu, no geral, não é? Porque eu posso falar em situações onde a hora de refeição era um caos e passou a ser um momento de grande conexão e de diversão da família por causa destas ideias de parentalidade consciente. Em relação ao sair de casa de manhã, em vez de ser um stress e um fonte de super conflito, transformou-se também em momento pacífico. Momentos em que a hora de deitar, tudo o que tem, muitas vezes, antigamente era muito, muito só à volta das rotinas e as coisas que as crianças faziam, não faziam, quando as pessoas fazem esta mudança de paradigma e conseguem perceber que os nossos filhos sabem assumir responsabilidade pessoal desde que nascem, não é? Um exemplo que costumo dizer é, por exemplo, a amamentação. Não é por se eu estiver a amamentar, não é? Ou dar o peito a um bebê, não é por eu mostrar o peito que o bebê vai pegar. O bebê vai pegar que se sente essa necessidade, não é? E se não tiver mais fome ou se não lhe apetecer estar com um mamilo na boca, é impossível obrigar uma criança A mamar, a mamar. É sem dúvida. impossível, não dá, né? E isso mostra-nos essa capacidade inata, essa competência inata que nós temos como humanos de assumirmos responsabilidade pessoal pelas nossas necessidades. E quando os pais começam a confiar mais nos seus filhos, deixá-los assumir responsabilidade pessoal, de promoverem um diálogo em vez de exigirem que as crianças só obedeçam a ordens, não só não é? As crianças começam a colaborar mais e começam efetivamente a fazer mais daquilo que se pede, como que traz esta leveza e esta harmonia maior na relação. Que ao fim e ao E, cabo é além o que se disso, pretende quando nós somos pais, não é? Que os filhos nos venham não é? acrescentar e não ser um peso, não é? E hoje em dia às Certo, vezes sente-se muito isto, que parece que os filhos são um peso em vez de ser, em é, vez de nos acrescentarem, não é? é. E além disso, o que também percebem é que só porque haver conflitos, porque os conflitos vão continuar. Está tudo bem. Eu costumo dizer que lágrimas, conflitos, gritos, desentendimentos fazem todos partes de uma infância feliz. E se nós conseguimos ver isso assim, também nos traz mais Mais leveza, leveza, né? perfeito. E acho que é essas coisas, não é? Não é? Esta pessoa hoje resumiu isto muito, muito bem, acho eu. Sinto-me mais leve, não é? Não é só, não tem que saber lidar com todas as situações, não tem que saber ter Resposta soluções para para, tudo. para tudo, não é? Mas posso-me sempre relacionar bem com o meu filho, não é? E se não fizer no momento, tenho um momento a seguir onde posso recomeçar e recuperar e retomar. Mia, fiquei aqui com uma curiosidade, e até porque eu não sei se os teus filhos estudaram no sistema de ensino tradicional. Como é que foi, ou como é que foi compatibilizar esta parentalidade positiva com o choque que ainda existe e que é praticado muito na educação tradicional e de ensino tradicional nas escolas? Como nós falamos muito em necessidades e falamos muito, e os meus filhos têm que assumir muita responsabilidade pessoal deles, sempre connosco presentes e como guias, claro, mas o que eu acredito é que quem tem esta ideia de uma prática de uma parentalidade consciente, que o foco está muito na autoestima e não na autoconfiança, eles percebem que, apesar de haver professores que gritam, apesar de haver professores que fazem coisas que nós não fazemos em casa, está tudo bem, não é? Isto que aquele professor está a fazer
fala-nos das necessidades dele ou dela e não do meu valor como pessoa, não é? Portanto, e termos sempre um diálogo sobre isso. Eu não tenho interesse também nenhum em estar a falar só... Aconteceram tantas situações diferentes onde eu não estava de acordo com algo que foi feito na escola, ou alguma política, alguma prática, mas eu posso dialogar com os meus filhos sobre isso. Eles sabem que podem vir a casa e encontrar-me a mim e o pai como aliados, mas não como julgadores da pessoa, mas também de procurarmos promover aqui um entendimento de onde é que vem este tipo de práticas, quais são os resultados disso, como é que te sentiste quando isso aconteceu, quais achas que são os efeitos e consequências disso, o que é que tu podes fazer diferente para tu ajudares o teu A mudar, professor, não é? portanto, Ok, perfeito. para Espetacular. contribuires, para fazeres a tua parte, no fundo, não é? Portanto, porque eu também tive situações em que um dos meus filhos, a reação do professor, o que o professor se calhar escolheu fazer, eu não é? Não Uma concordavas? consequência encantada, não concordei, também não achei que o meu filho foi um anjo, não é? Eu também consigo reconhecer que ele podia ter feito diferente, não é? Então, este diálogo constante acho que nos faz lidar melhor com estas coisas e lidar melhor no sentido também de mantermos a nossa integridade e dignidade. Nossa, eu estou a falar como se fossem os meus filhos, né? Portanto, não fica mais difícil, fica mais fácil por um lado, e claro que depois exige um bocado aqui na parte do diálogo, e eles às Sim, o vezes se backstage calhar... tem que ser muito mais reforçado, não é? O trabalho de casa, digamos assim, o trabalho em casa tem que ser muito mais reforçado para um entendimento maior dos comportamentos de terceiros, acredito. Sim, mas eu acho que como isso está muito... É algo tão integrado aqui na parentalidade consciente, é muito, muito natural, sabes? Ok. Não é? Portanto, essa forma de olhar, de capacitá-los também através da parentalidade consciente, porque para mim parentalidade consciente não é só sobre a relação pais-filhos, parentalidade consciente é sobre relações, tudo aquilo que nós propomos como... não é? Como a prática de empatia ou a prática de uma comunicação consciente, é para qualquer relação, não é? Então vou procurar promover isso também em outras áreas. Eu tenho uma história que às vezes conto, que aconteceu com o meu filho mais novo, ele tinha uns 5, 6 anos, e nós estávamos numa floresta, e estávamos a fazer geocaching. Geocaching é tipo... pré-Pokémon, né? É um GPS no telemóvel, alguém escondeu uma caixa de tesouros e temos que encontrar a caixa com a ajuda de uma app que tem GPS. E nós estávamos à procura de uma caixa, estávamos na Suécia, e supostamente tínhamos chegado ao lugar da caixa. E estávamos aí seguramente uns 20 minutos à volta da mesma árvore e nunca mais encontrávamos aquela caixa. E eu sinto uma pequena mão do meu filho mais novo, assim no braço, e ele diz-me assim: "Oh mamã, eu sei que tu estás muito entusiasmada, eu sei que tu queres muito encontrar aquela caixa, mas eu estou farto e quero ir para casa." Não é? Eu acho que ele tinha 5 anos, não é? Uma criança de 5 anos, hum, ele, não estou a dizer que ele diz sempre essas coisas assim, mas como ele foi educado sempre com este tipo de... Não é? O que é que ele fez? Ele empatizou primeiro comigo, ele mostrou primeiro que eu vejo-te, eu vejo que estás entusiasmada, eu vejo que queres muito encontrar esta caixa, ao mesmo tempo soube exprimir os seus limites. Eu estou farto e quero ir para casa. Não é? Portanto, esta forma de comunicar está sempre presente em tudo. E depois, quando eles falam sobre o que acontece na escola, ou sobre o que acontece quando estão nos treinos, engloba sempre esta linguagem, eu consegui falar do que sinto, o que eu preciso, mas também sobre o que os outros sentem e precisam. Não é? Portanto, capacita-nos para todos os relacionamentos, incluindo aqueles que não são muito bons. E aí, lá está, mais uma vez, é mesmo a questão da mudança do paradigma. É nós termos a capacidade de aceitar que eles, apesar de lá estar de serem nossos filhos, podem ter uma opinião completamente contrária à nossa e está tudo bem. Sim, claro, claro. Mas também há ali um foco ligando à questão da permissividade que falamos, que a nossa tarefa como pais não é satisfazer todos os Todos os desejos, desejos, nós podemos claro. respeitar os desejos sem os preencher.
a nossa tarefa é nutrir as necessidades dos nossos filhos, não é? E às vezes, quando nos tornamos permissivos, confundimos desejo Desejos com com necessidade. necessidades. Perfeito. E não podia ligar melhor, mais uma vez, uma forma de entendimento claro de necessidades e desejos. É super praticado na educação financeira infantil, que é para Sim. se entender Oh, claramente o que é uma necessidade e o que é um desejo, que hoje em dia, infelizmente, também começa a cada vez mais a ser mais, a haver aqui zonas muito cinzentas. é. Mia, aqui quase a chegarmos ao final, o que é que eu gostaria ainda de te perguntar? Que legado é que tu gostavas de deixar através do teu trabalho na Academia da Parentalidade Consciente, ou em outras iniciativas que tiveste? Começaste logo por dizer no início uma, portanto, que é deixar de se falar de parentalidade X, Y, Z e falaste de parentalidade, mas que legado é que gostarias de deixar? Há um dos valores que eu levo muito comigo, que me foi passado pelo Iesperiulho, o tal mentor, que é a prática de igual valor ou da dignidade igual, de nós conseguirmos praticar esse igual valor não só na família, mas devemos a extensão disso para a sociedade onde nós vivemos. Eu acho que a parentalidade consciente é uma parentalidade ativista, vai além das paredes da família, vai, não é? É algo que eu espero que tenha um efeito borboleta por mundo fora, não é? E eu acho que é assim, essa consciência de que aquilo que eu faço na relação com os meus filhos pode ter efeitos positivos para a sociedade onde eu estou inserida, onde eu vivo, opero, não é? Acho que a consciência disso acho que é o mais importante de tudo, sabes? Que é esta consciência da extensão da parentalidade, não é? Sim, começa na relação com o meu filho, mas pode ter consequências tão positivas para o mundo fora e por muito tempo. Não é? Acho que essa consciência gostava que fosse assim Um dos que eu legados. mais deixasse, sabes? Perfeito. Olha, aqui mesmo para terminares, temos aqui um quiz final. E então eu gostava que tu escolhesses dois números, de 1 a 10. Depois eu vou-te fazer uma pergunta e pronto, pensas um bocadinho. Se tiveres resposta, logo respondes. Se não, podes pensar um bocadinho e depois respondes. De 1 a 10. Primeiro número. 3 e 7. Então vamos ao 3. Quando é que recebeste a tua primeira semanada ou mesada, caso tenhas tido? Quando tinha para aí uns 11, 12 anos, por aí, a mesada. Mesada? E lembras-te? Sim, lembro, mas não me lembro assim o momento exato, mas acho que foi tipo 100 coroas e eu estava muito contente. 100 coroas é mais ou menos 10 euros. Na altura valia mais até, não é? Exato, Sim, exato. sim. E agora disseste o 7. Aham. Se tivesses que dar um conselho financeiro. Esta é engraçada, esta gostei. Se tivesses que dar um conselho financeiro em forma de rima para crianças ou adolescentes, qual é que seria? Em forma de rima, ai meu Deus, ainda por cima em português, isto é muito difícil para mim. Não, então olha, mas vou-te deixar. Podes dizer em sueco, mas depois tens que traduzir, mesmo que não rime. Estava a pensar se existia assim opa, eu não consigo fazer isso agora, assim, tinha que pensar mais, mas um conselho em forma de rima. Qual seria o conselho para pessoas ou para os pais em relação à educação financeira com os filhos? Não, para as crianças ou adolescentes. Ou para as crianças ou adolescentes? Ah, ah, isso. Opa, não sei, rapariga, não sei. Então pronto, vá, sem ser em rima, que conselho darias? Sem ser em rima. Então, lembro, mais tipo, tanto para crianças como adolescentes, por causa de teres falado desta questão de desejo e necessidade há bocado, Uhum. lembro a minha filha, isso é uma coisa que eu também, em termos de educação financeira, que eu tenho tentado fazer com os meus filhos, estava muito presente e ela muitas vezes diz-me assim: oh mamã, eu sei que isto não é uma necessidade, eu sei que é um desejo, mas eu quero, não é? Portanto, separa bem desejos e necessidades, não é? Separa bem aquilo que e acho que isso, por causa disto que disseste há bocado, né, da forma que todo o marketing funciona hoje em dia, das redes sociais, que
parece que precisamos de muitas coisas que não precisamos nada. Portanto, eu acho que o meu principal conselho estaria ligado a essa. Toma bem consciência do que realmente precisas e aquilo que desejas. Perfeito. Essa seria a principal coisa. Mia, olha, Desculpa não conseguir numa rima à volta disso. Nenhuma. Olha, Mia, foi um gosto ter-te aqui. Para mim foi altamente esclarecedor, foi mais uma lição. Para mim são sempre espetaculares estas conversas, principalmente com pessoas que trazem temas sobre os quais eu tenho imenso interesse e onde a gente aprende sempre qualquer coisa. Portanto, eu acredito que se para mim foi altamente esclarecedor e consegui tirar aqui insights incríveis, acredito também que para quem nos vai ouvir vai ser igual. Por isso, mais uma vez, muito obrigada e que mensagem final gostavas de deixar? Então, gostava de deixar uma mensagem. Eu acho que este tema da educação financeira é um tema que se está a tornar e vai se tornar ainda mais importante, por variadíssimas razões que certamente tu já abordas. E para as pessoas perceberem que não está separada, não é algo separado da nossa prática normal da parentalidade, né? Acho que fomos falando aqui sobre isto e acho que aquilo que tu reforçaste aqui às vezes na educação financeira, desta ideia de estarmos a dar dinheiro por tarefas que fazem parte da família, não é? Isso acho que é um bom exemplo para percebermos que uma coisa não está separada da outra, não é? E para percebermos isso, que esta educação financeira da forma que tu falas dela está muito ligada a estes temas da parentalidade consciente, não é? A forma como nos relacionamos connosco, com as nossas necessidades, com os outros, a forma como funcionamos todos juntos. Portanto, reflitam sobre isso e não separem as coisas, acho eu que é importante, está tudo muito interligado. Obrigada, Mia, foi um gosto ter-te aqui. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que já esteja bem animado para começar a aplicar tudo aí em casa e transformar a vida financeira das suas crianças e da sua família. Lembrar ainda de me seguirem nas redes sociais que estão mesmo aqui a passar para receberem informações privilegiadas sobre a educação financeira infantil e acompanharem os bastidores deste maravilhoso podcast e para ficarem também a conhecer-me um pouco melhor. Até lá, fique ligado e comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade da sua família. Até lá!